Hoje nós queremos falar sobre esse tema, celebrando a graça de Deus. Quantos de vocês aqui desejam a graça de Deus? Todos nós desejamos, não é verdade? Então vamos ler o que diz a palavra de Deus em Romanos 8, 15 ao 25, me acompanhem por favor. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Digam comigo, filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. Gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque sem esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como a esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Lúcia nos dirige a Deus em oração. Senhor Deus Pai, te agradecemos essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos como filhos teus, como família de Deus nesse momento, para prestar culto, para ouvir tua voz, para sentir a ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos porque podemos ter essa liberdade. Pedimos, Senhor, por cada pessoa aqui presente, que cada um deles seja abençoado, Senhor, nessa decisão de ter vindo adorar o teu nome. E te pedimos também por aqueles que estão enfermos, que não puderam vir por diferentes motivos, que o Senhor esteja com eles aonde eles estiverem, abençoando, guardando, cuidando, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja nos tocando nessa manhã, que nós permitamos que o nosso coração esteja aberto ao toque do Teu Espírito, que nós possamos compreender o que o Senhor quer para nós. Senhor, fala aos nossos corações. Estamos dispostos, Senhor, a ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Nós estamos vivendo na era da revolução eletrônica. Nós vivemos um tempo onde o laptop, o celular, são coisas indispensáveis para as nossas vidas. Ninguém aqui pode viver mais sem o celular, sim ou não? Parece uma coisa incrível. Se nós deixamos a casa e chegamos no carro e olhamos e descobrimos que o celular não está aí, nós regressamos, seja o que a pressa que tenhamos de chegar em algum lugar, nós vamos regressar, porque nós não temos conosco o celular, que é indispensável. A nossa comunicação hoje está centrada, sem dúvida alguma, nesses aparelhos eletrônicos, no Facebook, no Twitter, em um que nós temos aqui muito famoso na nossa igreja, que é o WhatsApp. Aí tem funcionado toda semana. Porém, antes de que nós pudéssemos ter conhecimento de Spirit, na verdade, Sprint, ATM, Verizon, T-Mobile, todas essas companhias, antes que eles pudessem pensar nessa forma de comunicação, Deus já tinha uma mensagem ilimitada para nós. Qual é essa mensagem ilimitada que Deus já tinha para nós? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E hoje nós vamos concentrar
em um text messages que foi enviado para nós, uma mensagem através do WhatsApp enviada para nós pelo apóstolo Paulo para nós, para os crentes do nosso tempo, para os crentes do seu tempo e para nós. Ela se encontra em Romanos e nos fala da poderosa mensagem da graça de Deus, de como nós podemos desfrutar ou como nós podemos viver essa graça em nossas vidas. Através do livro de Romanos, Paulo vai mandando mensagens para nós. E o primeiro text message enviado por Paulo para nós está nesse livro de Romanos, e essa mensagem, nesse texto que nós lemos, e essa mensagem é proteção. Deus, sem dúvida alguma, tem cuidado de todos nós. Quantos de vocês aqui podem comprovar isso? Que Deus tem cuidado de você durante essa semana. Quando nós entramos no trânsito, quando nós estamos no nosso trabalho aí com as nossas máquinas, quando nós estamos no meio deste mundo onde nós vivemos, nós sabemos que só a misericórdia de Deus, não é verdade? Eu às vezes entro na 95 e vejo a forma como as pessoas dirigem, e alguns dizem assim, tem muitas mulheres dirigindo na 95, isso é um perigo, não é verdade? Não é, elas são mais cuidadosas do que nós, talvez sim, mas sem dúvida alguma, não tenham dúvida de que a proteção de Deus é uma das mensagens que nós recebemos do apóstolo Paulo através desse text message. A segunda mensagem é a salvação. A sua graça nos traz paz com Deus. A terceira mensagem é libertação. Deus nos deu nova vida pela sua graça, Deus nos libertou, Deus nos fez de cada um de nós novas criaturas, livres da sentença mortal do pecado, da condenação eterna. O quarto text message é testemunho. Nós somos desafiados por Paulo a dizer a verdade sobre a nossa condição, sobre a nossa crise, sobre as nossas crises, sobre as nossas falhas, e a testificar sobre o maravilhoso poder transformador de Deus através do Espírito Santo e através do sangue de Jesus derramado na cruz. A quinta mensagem é celebração. E hoje nós queremos falar um pouco sobre isso, sobre a nossa alegria, sobre sorrir, sobre celebrar. Uma coisa que eu gosto muito no nosso grupo, na nossa igreja, é que nós gostamos de celebrar, não é verdade? É bom quando nós estamos juntos celebrando, e não é somente comer, não é somente festejar o momento, mas é a koinonia, essa união que Deus nos permite através do amor de Deus em nós e que flui através de cada um de nós. Essa ideia de celebração, de alegria, ela se originou em Provérbios 17:22, que diz: o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Olha, gente, como é difícil você lidar com uma pessoa seca, uma pessoa que não transmite alegria, uma pessoa fechada em si, principalmente nos dias em que nós vivemos. Como é gostoso você chegar perto de alguém que abre um sorriso para você, que te abraça, que se alegra com você. E a ideia aqui nesse verso é: pare de sofrer. Não estou falando aqui de nenhuma outra igreja, ok? Pare de sofrer, pare de se matar negativamente, pare de ter ansiedade, preocupação, descanse no Senhor. Gênesis 21:6 disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Isso é bíblico, irmãos, está na Bíblia, está na palavra de Deus. E João 8:21 diz: até que riso Deus te encha, até que de riso Deus te encha a boca e os teus lábios de júbilo. Se você acredita na Bíblia, você entenderá que todos nós
que somos filhos de Deus, que recebemos a graça, a misericórdia de Deus, nós precisamos sorrir, nós precisamos estar alegres. Um crente, um cristão verdadeiro não pode viver na tristeza. Ah, pastor, então nós não podemos nos entristecer? Não, nós podemos nos entristecer, mas nós não podemos viver na tristeza. Nós somos mais do que vencedores, nós vamos ver isso. Um escritor disse: sorria e isso aumentará o valor do seu rosto. E por quê? Porque sorrir é como um óleo que lubrifica a nossa máquina, que reduz o atrito da nossa vida. Nós precisamos aprender a sorrir. Sorrir com os outros, sorrir dos outros, e eu diria um pouco mais, sorrir até de nós mesmos. Às vezes nós podemos chegar diante do espelho, e principalmente de manhã, quando nós levantamos, olhar como está o nosso cabelo, assim todo, não é? E aí nós temos que sorrir de nós mesmos, não é verdade? Quando nós começamos a tomar um certo tempo de idade, né? E nós podemos chegar diante do espelho, de repente olhar e ver que um dos pelos nossos já cresceu assim de uma forma, de um dia para o outro, não é verdade? Aquela coisa tremenda. Então nós temos que sorrir e rir de nós mesmos. Aristóteles disse que rir é um exercício corporal completo e muito precioso para a saúde. E ele não estava errado. Sandler disse que rir é remédio para a alma. E agora, diante dessas declarações, eu faço uma pergunta: qual foi a última vez que você pôde sorrir? Mas não é aquele sorriso, mas aquele sorriso que deixa você até sem respiração, aquelas gargalhadas, na verdade. Quando foi a última vez? Eu estava pensando sobre isso outro dia, porque às vezes os afazeres, as lutas da vida, o corre-corre, não nos tem permitido mais parar e desfrutar algo hilariante, algo gostoso, algo que nos leve realmente a sorrir, de rolar, não é verdade? Eu me lembro muito bem de uma dessas ocasiões quando eu quase não podia respirar de tanto sorrir. Foi algo que aconteceu que eu não posso contar agora, mas eu acho que foi a última vez que eu tive essa sensação assim. E eu creio que nós devemos buscar aquele momento onde nós podemos abrir os nossos lábios e nossa voz e até gritar de alegria. Deixa eu contar uma história para ver se nós podemos nos alegrar um pouco. Disse que um pastor estava tentando levar a sua igreja a ser uma igreja de oração. Mas por mais que ele tentasse, a coisa não estava fluindo. A igreja parece que não estava entendendo a mensagem do pastor. E ele tinha um papagaio em casa. E ele era um homem de oração. E esse papagaio, ao ver o seu dono sempre orando, e sabe como é o papagaio, na verdade? Ele começou a ser um papagaio de oração. E o que ele fez? Um dia ele disse: eu vou fazer algo diferente na igreja hoje. Ele levou o papagaio para a igreja, levou para o púlpito, colocou o papagaio sobre o púlpito, e ele pediu à igreja que ficasse de pé, e todos ficaram de pé. E ele disse: irmãos, hoje eu quero trazer aqui algo diferente para vocês. Eu tenho esse papagaio, e ele é um papagaio de oração, e ele hoje vai nos mostrar como é que ora. Todos se postaram na posição de oração, reverentemente, e o pastor ali disse para o papagaio ora. E o papagaio, aliás, ele não começou a orar, ele disse: papagaio ora. E nada do papagaio orava. Papagaio ora e nada do papagaio orava. Papagaio ora e o papagaio não ora. Então ele, já meio nervoso com a sua experiência,
ele pegou o papagaio e jogou o papagaio lá no meio do povo. E quando o papagaio caiu lá no meio do povo, o papagaio disse: vamos orar, porque o diabo está solto. Um professor muito arrogante e desafiador disse à classe que aquele que se achasse um idiota deveria ficar de pé. Depois de alguns minutos esperando, ninguém se havia levantado, até que um menino ficou de pé. E o professor sarcástico lhe perguntou: o que te faz achar que você é um idiota? E aquele menino respondeu: na verdade, eu não acho que sou um idiota, professor, mas eu só não quis deixar que você fosse o único em pé e sozinho. A mensagem do texto de hoje começa com esse tema: não há condenação. Termina com não há separação. Contém no seu bojo não há domínio do mal, e assegura que não há desespero. Isso é tão maravilhoso que, se nós pudéssemos entender a profundidade dessa mensagem, ela sem dúvida alguma mudaria a nossa vida por completo, mudaria as nossas vidas. Essa mensagem, ela é mais transformadora do que uma mensagem que você possa ver no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no MySpace, porque aqui nós vamos ver Deus prometendo a cada um de nós uma vida de vitória, uma vida de liberdade, uma vida de esperança, uma vida de segurança. E eu creio que isso é o que todos nós lutamos e almejamos. O que vivemos e fizemos na nossa vida não pode nos levar a viver no eu ainda não, mas deve nos levar a viver no eu já. Eu já sou salvo, eu já estou curado, eu sou abençoado, eu já estou liberto, eu já estou a caminho, e tudo isso sem dúvida alguma é liberdade. É liberdade. O peso que estava sobre os nossos ombros já foi levantado, a carga já foi aliviada. Deus já me consertou, Deus já nos completou, Deus já nos justificou, e tudo isso sem dúvida alguma para nós é vitória. Nós somos mais do que vitoriosos em Jesus. É tempo de nós darmos a Deus uma adoração antecipada por aquilo não que Ele fez, mas por aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Aquilo que já foi decretado e que eu estou esperando. Por isso eu acredito, eu creio que eu vou receber. Sem dúvida alguma isso é expectativa. Nesse ponto é quando Deus vem a cada um de nós e Ele diz: não há nada que nos possa separar do seu amor. E isso é segurança. Quando as circunstâncias que estão ao nosso redor não nos podem separar de Deus, porque a minha relação com Deus independe das circunstâncias ao meu redor. A minha relação com Deus é uma relação que não é exterior, mas é aqui dentro. É segurança. E sem dúvida alguma, isso pode nos fazer sorrir. Isso pode nos fazer felizes. Esse text message vindo de Paulo nos quer assegurar de 4 coisas: liberdade,
vitória, expectativa e segurança. Digam comigo: liberdade, vitória, expectativa e segurança. Nesse texto, Paulo faz 5 perguntas que são impossíveis de responder. E ela nos traz 5 certezas que são inabaláveis. A primeira certeza é: Deus é por nós. Deus é a meu favor. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira pergunta de Paulo é sem resposta. A primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não temos resposta. Quem ou o que pode se colocar contra nós se Deus está a nosso favor? Isso quer dizer que se eu estou na tempestade, se eu estou na luta, se eu estou em problema, se eu estou em uma situação onde eu perdi o trabalho, onde eu perdi a minha casa, onde eu perdi o meu carro, onde todas as coisas parecem que estão muito difíceis, eu não consigo dinheiro com facilidade para pagar as minhas contas, o meu coração está quebrado, decepcionado, se os meus filhos não estão se interessando por aquelas coisas que nós gostaríamos que eles se interessassem, deixa eu dizer algo, nesse momento nada disso importa. Nada disso importa, quando o que importa é que Deus está ao meu favor. Deus está ao meu favor. Romanos 8:37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo que nos amou, em Cristo que nos fortaleceu. Eu não tenho que temer nada, eu não tenho que viver temeroso com as coisas que estão acontecendo, eu não tenho que temer a ninguém. Eu sou mais que vencedor, porque eu sei que Deus me ama. Olha, irmãos, eu sei que nós vamos ter oposição na vida. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de brincar com as crianças, eu não sei se vocês já viram, e não só com as crianças que eu conheço, mas com as crianças que eu não conheço também. E eu sei que aqui nesse país algumas pessoas não gostam muito que se brinque com as crianças, não é verdade? E a minha esposa sempre me alerta sobre isso, mas eu não aprendi ainda, eu não sei, há alguma coisa entre eu e crianças. E ontem eu estava no Walmart e tinha um pai, por sinal hispano, e aí ele no seu carrinho com 2 crianças, e uma delas, talvez de uns 2 ou 3 anos, 2 anos, ele estava com uma camisa de Superman. E eu passei por ele, eu disse: "Oh, Superman!" E aquele homem olhou para mim e disse assim: "Não toca na criança, você não pode tocar nas crianças." Eu disse: "I'm sorry." Coitado, eu orei por ele. Eu orei por ele. Mas esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Nós vamos sofrer, sem dúvida alguma, rejeição. E eu depois comecei a pensar sobre isso, porque eu tenho um problema muito grande com rejeição. E eu fui para casa e aquela coisa ficou me atormentando a vida toda. Aliás, dentro do Walmart eu já me atormentava. Eu procurei passar por ele umas 2 vezes para ver se alguma coisa acontecia, mas não aconteceu nada, graças a Deus. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nenhuma oposição que nós possamos sofrer, nenhuma rejeição que nós possamos sofrer pode ter sucesso sobre nós. Olha o que diz Isaías 54:17: toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti
em juízo tu a condenarás, e esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Uau! A segunda certeza é que Deus vai nos dar tudo. Uau! Será que nós podemos confiar nisso? Será que nós podemos pensar nisso? Deus vai nos dar tudo. Romanos 8,32 diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus nos deu o seu filho. Jesus na sua vida, na minha vida, e Jesus na minha vida, na sua vida, representa perdão, representa graça, representa favor, representa misericórdia, representa esperança. E deixa eu dizer algo, só de saber disso, só isso é suficiente para que nós possamos nos alegrar, para que nós possamos celebrar. É muito para nós celebrarmos. O amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, aleluia! Ah, se eu fosse pastor carismático agora, eu ia correr isso aqui tudo. Se Deus não fizer mais nada por nós, irmãos, Ele já fez mais do que suficiente nos dando Jesus. Nós somos agora tão somente recipientes das bênçãos de Deus, mais do que nós podemos pedir, mais do que nós podemos desejar, mais do que nós podemos dar conta. Por isso nós temos que ser distribuidores de bênção. Não podemos ser um lago sem água corrente. Nós somos receptores de bênção, não para retê-las conosco, mas para ser bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, para ser bênção para aquelas pessoas que estão indo para a perdição eterna, caminhando para a perdição eterna. A terceira certeza é: Deus não nos condena. Deus não nos condena. Romanos 8,34 diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deixa eu ser claro: não ser condenado não significa que não haverá consequências, ok? Condenação é uma sentença, consequência é um resultado. Muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, Deus nos deixa ir para que nós possamos sentir que nós necessitamos dele. Ele nos deixa rejeitar o seu amor para que nós possamos sentir que nós necessitamos do amor de Deus. Ele nos deixa rejeitar a sua graça para que nós possamos sentir que nós precisamos da sua graça. Nós somos livres de condenação quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1,13 diz: e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o que Deus fez não pode ser anulado. Nossa emancipação da condenação não está baseada no que nós fazemos, mas está firmada em 4 pontos críticos que eu gostaria de deixar com vocês. Cristo morreu por nós. Ele morreu por mim e por você. Cristo vive para sempre. Ele está sentado à direita do Pai e intercedendo por nós. Cristo está intercedendo por você nesse momento, agora. A quarta certeza é: Deus nos perdoará. Nosso perdão está garantido no sacrifício de Jesus. Romanos 8,33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E aqui a pergunta é: quem acusará os que Deus escolheu? E Deus, quando é Deus que os justifica? O que passou, irmãos, passou. Nós não podemos estar presos no passado.
Podemos voltar ao passado para resolver situações quando necessárias, mas nós não podemos estar presos ao passado. A vida do cristão é uma vida de glória em glória. É para frente que se anda, não é verdade? Amém. Eu quero que você saiba que o que Deus está dizendo é que Ele quer que você seja liberto, e liberto hoje, agora. Liberto de tudo que tem impedido você de viver a plenitude dos tempos, de viver aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Não deixe o medo te prender. A quinta certeza é: Deus não nos abandonará. Romanos 8, 38 e 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus não nos deixará, não nos abandonará. Deus, depois de andar com Deus, você estará convencido, não importa qual seja a luta, não importa qual seja o sofrimento, Deus não te deixará, Deus não te abandonará. Nós enfrentaremos dificuldades, nós enfrentaremos perigos, nós enfrentaremos ameaças, mas nós temos a garantia da vitória. Deus não nos deixará, Deus não nos abandonará. A promessa é que os problemas não nos separarão do amor de Deus, porque Deus não nos deixará e não nos abandonará. Quando você sabe quem você é e a quem você pertence, você continuará caminhando e nada te pode parar, porque Deus te carregará nos seus braços quando você não possa mais andar. Quando eu estiver nos braços do meu Deus, não há montanha, não há deserto, não há luta que eu não possa lutar, não há inimigos que eu não possa vencer. Deus vai preparar uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele vai ungir a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Os que me perseguem verão e testificarão a minha vitória, e eu habitarei na casa do Senhor. Amém. Por longos dias. Amém. Vamos inclinar nossas cabeças. Pai querido, que a tua graça e a tua misericórdia possa vir sobre nós nesse momento, que nós possamos, ó Pai, celebrar essa graça e essa misericórdia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque tu tens falado aos nossos corações nessa manhã. Continue conosco, em o nome de Jesus. Amém.